E nosso estudo de hoje é a lição 8 do livro Mãos Unidas e tem por título Permuta Incessante. Embora nem sempre se reconheça isso de maneira consciente, no mundo estamos constantemente trocando valores que a existência nos confere por elementos que nos ajudam ou desajudam, enriquecendo a vida ou empobrecendo-a por nossa própria conta. Poder, fortuna, inteligência, força, cultura ou habilidades são recursos que a divina providência nos situa nas mãos. Tudo que a Terra possui em matéria de bem ou mal, luz ou treva, é resultado de permuta efetuada pelos homens no curso do tempo, na utilização dos meios que Deus lhes confia. Em virtude disso, temos no plano físico os negócios materiais alicerçados em mercado terrestre e negócios da alma envolvendo interesses do espírito imperecível. Uma casa, na essência, é fruto de uma transação. Aqueles que a levantaram deram trabalho e suor ao tempo, e o tempo lhes retribuiu com a esperada realização. Um plano concretizado é a justa equação de um convênio perfeito. A criatura insiste com os próprios anseios junto às leis do universo, e as leis do universo lhes atendem os anelos, dando-lhe forma aos pensamentos. Observas o que fazes de ti, em que te trocas. Ainda que não o reconheçamos de pronto, cada um de nós se dá por aquilo que busca. Basta raciocínios quanto à responsabilidade de viver e perceberás que a tua própria existência é um ajuste incessante entre as escolhas que eleges e os agentes imponderáveis da natureza que respondem às decisões. Por isso mesmo estamos hoje naquilo em que nos demos ontem e naquilo em que nos trocamos hoje. Estaremos fatalmente amanhã. O Emmanuel começa chamando a atenção nossa para a influência que nós temos uns com os outros, tanto nós aqui encarnados, como também dos desencarnados para conosco, constituindo aí o que a gente chama da nossa família espiritual, também aqueles que têm afinidade com a gente, que têm sintonia com a gente, têm simpatia com a gente também, e estão do lado de lá da vida. E nessa troca incessante, o Emmanuel vem falar para a gente, olha, assim como existem negócios materiais o tempo todo, baseados no comércio, baseados nessa necessidade de sobrevivência nossa, existem também negociações espirituais. E negociações espirituais por quê? Como assim? Os espíritos que são da nossa família, estão constantemente ao nosso lado, eles podem estar programando daqui a pouco uma futura encarnação no seio da nossa família de novo, como nosso neto, como nosso filho mesmo, como nosso bisneto, e daqui a pouco vai estar voltando aqui à arena da Terra e estreitando cada vez esse laço com a gente. Então, o que ele pretende, o que ele precisa, sob o ponto de vista evolutivo, ele vai começar a influenciar a gente, porque ele também tem interesse, assim como no mercado nós temos interesses materiais, eles têm interesses espirituais também. Então, o Emmanuel começa a falar para a gente que tudo o que a Terra possui em matéria de bem ou mal, luz e treva, é resultado de permuta efetuada pelos homens no curso do tempo na utilização dos meios. E ele vem falar para a gente que essa permuta, esses valores, eles podem nos ajudar ou desajudar, pode enriquecer ou empobrecer a nossa vida, mas vamos começar a analisar não só pelo ponto da matéria, vamos começar agora a analisar pelo ponto de vista do espírito também. E o Emmanuel chama a nossa atenção que os negócios da alma envolvem interesses do espírito imperecível. Chama atenção principalmente para uma casa. Uma casa, na essência, é fruto de uma transação. Aqueles que a levantaram deram trabalho, suor e tempo, e o tempo lhes retribuiu com a esperada realização. A gente vai perceber uma coisa também interessante, que assim como o amor de mãe é considerado o maior amor aqui da Terra, e o de pai não fica muito para trás também, a gente, quando desencarna, a gente continua tendo como objeto das nossas preocupações os nossos filhos. Então, muitas das vezes, nossos pais estão aqui do nosso lado, acompanhando,
às vezes a meia distância, às vezes muito mais próximo do que a gente imagina, as empresas onde a gente vai entrando com aquela intenção de querer ajudar mesmo a gente, de querer estar influenciando e percebendo todo o contexto que a gente aqui, por estar encarnado, não está percebendo. Mas a criatura insiste com os próprios anseios junto às leis do universo, e as leis do universo lhe atendem aos anelos, dando-lhe forma aos pensamentos. E aí o Emmanuel fala para a gente, a partir disso, observa o que fazes de ti, em que te tocas. Ainda que não o reconheçamos de pronto, cada um de nós se dá por aquilo que busca. Então começa a observar a partir de agora qual está sendo os seus anseios, qual está sendo o seu projeto dentro de casa também, né? O projeto com relação aos nossos filhos, só do ponto de vista aí, né? Educacional, a gente pode falar sobre isso, a profissão deles, às vezes a vida amorosa deles, que de maneira indireta, hoje bem menos, com bem menos interferência do que no passado, né? Mas hoje ainda tem uma interferência sobre a vida amorosa dos nossos filhos, procurando guiar os filhos para que eles escolham da melhor maneira e deixando sempre o livre-arbítrio deles. Mas são influências que a gente vai tendo aqui uns com os outros para estar construindo esse futuro, e tudo vai começando através do nosso pensamento. Então vamos lá, aqui enquanto a gente está encarnado, a gente conversa e a gente negocia, vamos fazer uma obra aqui, vamos fazer uma ampliação na nossa casa, vamos mudar de casa, vamos mudar de emprego. E enquanto isso, do outro lado da vida, os espíritos vão jogando os pensamentos para a gente, nos influenciando. E o Emmanuel fala assim, vamos perceber, vamos começar a tomar conta com aquilo que a gente está buscando. Basta que raciocines quanto à responsabilidade de viver e perceberás que a tua própria existência é um ajuste incessante entre as escolhas que eleges e os agentes imponderáveis da natureza que respondem às decisões. É claro, a gente começa a pensar, vamos lembrar de uma coisa, nosso pensamento, diz lá no Livro dos Espíritos, é um atributo da alma? Mas é um atributo que é diferenciado porque ele cria a matéria de maneira que os espíritos conseguem observar o que nós estamos pensando. A gente aqui encarnado, a gente não consegue observar o que o outro está pensando. A gente sente ainda de maneira, né, mais ou menos ali, assim, tem uma sensibilidade maior ou não, mas o desencarnado, seja ele bom ou seja ele um espírito ainda em evolução, todo mundo tem acesso aos nossos pensamentos. E a partir dos nossos pensamentos, eles vão nos influenciando daqui, nos influenciando dali. Ontem mesmo teve um momento que eu percebi que estava tendo uma influência aqui que não estava sendo agradável. Não sei se é de um espírito conhecido ou não, eu sei que é conhecido, né? Eu sei sim, mas a influência não estava sendo legal. Então eu convidei a minha esposa e nós fizemos uma oração para ver se afastava naquele momento aquela sintonia. Não é que vai afastar o espírito, não. Às vezes você quebrou a sintonia com ele, a coisa já começa a melhorar, e existem técnicas de você quebrar a sintonia. Ouvir uma boa música, você assistir um filme, uma boa conversa, assistir, no meu caso aqui, jogo de futebol. Quando eu começo a assistir jogo de futebol, eu entro tanto no jogo que eu esqueço totalmente das influências de tudo que está acontecendo ao meu redor. Mas são maneiras da gente quebrar a sintonia. Aí depois ele fala, por isso mesmo, estamos hoje naquilo em que demos ontem, e naquilo em que trocamos hoje, estaremos fatalmente amanhã. Vai tendo sempre uma solução ali de continuidade, e por isso que o Emmanuel está sempre trabalhando a ideia com a gente de que o bem que a gente faz aos outros, ele reverte para a gente. Construindo a felicidade dos outros, os outros naturalmente construirão a nossa felicidade. O próprio universo que está ao nosso redor começa a conspirar para que a gente possa estar tendo a nossa felicidade também. Então, vamos começar, a partir de agora, a construir uma coisa boa, porque a frase de Chico Xavier mais marcante para a gente é aquela de que eu não posso voltar atrás para modificar o que já passou, mas eu posso, a partir de agora, começar a escrever uma nova página, construir um final diferente desse que está acontecendo agora. Então,
Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado, Emmanuel, pela reflexão.